Bom dia, gente. É uma alegria muito grande estar aqui para a abertura da quinta edição da nossa certificação profissional, da mentoria da OAB. Por duas mulheres muito especiais. E aí, fazer aqui uma homenagem à querida Raul Castro e à querida Thaís Fontes, uma presidente da Comissão de Coaching da OAB e a outra presidente da Comissão de Mentoria da OAB. Essas duas mulheres maravilhosas que têm por objetivo, assim como toda mentoria, dar à advocacia instrumentos de aperfeiçoamento, de atualização. Quem trabalha na área jurídica é um eterno estudante. E nós precisamos cada vez mais nos atualizar, estar a par da jurisprudência sobre os temas da nossa atuação, acompanhar o furor legislativo, né? O Brasil é um dos campeões na edição de novas leis, a gente precisa acompanhar, estar sempre atualizado. E esse é o objetivo da mentoria da OAB-RJ. Eu acho que de todas as missões da OAB, aprimorar os colegas é a mais importante. E aprimorar com eventos e cursos gratuitos, isso é fundamental. Porque se nós estivermos mais afiados, mais atualizados e atuando de maneira mais eficiente, eu não tenho dúvida que vem a valorização da advocacia, menos violação de prerrogativas e toda a classe vai ser mais respeitada. Então, a gente precisa investir muito em preparação gratuita de colegas. E esse é o objetivo aqui da primeira fase da mentoria, da quinta edição da mentoria, que a gente inaugura hoje. Lembrando que a mentoria da OAB-RJ começou, não era nenhuma comissão, era um grupo unido que procurava, através dos cursos de certificação profissional, passar conhecimento prático de colegas para colegas. E agora a gente se tornou uma das maiores comissões da OAB e uma das maiores promotores de eventos. Então, pessoas, todo o time maravilhoso que se dedica à mentoria gratuitamente, generosamente, por amor à advocacia, por amor ao conhecimento jurídico. Então, sejam muito bem-vindos, que vocês aproveitem muito esse curso, que esse curso possibilite vocês se engrandecerem cada vez mais na profissão. É o que a gente deseja aqui na OAB-RJ. Gente, muito sucesso. Estamos concorrendo hoje com o jogo das meninas brasileiras, já está 4-0, mas estamos aqui para estudar, porque o estudo é a ferramenta para a gente alcançar qualquer sonho. Então, devolvo a palavra à querida Thaís Fontes, mandando um beijo enorme para todos e desejando a todos um excelente curso de mentoria. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Raquel. Nós que agradecemos, doutora Ana. E como a senhora bem disse, começamos com um grupo de pessoas, né, que se uniu ali, de advogados que se uniu para começar a mentoria. E eu já disse aqui, antes da gente iniciar, mas reforço, esse grupo era liderado pela senhora e ainda é até hoje. Tudo que a gente faz aqui, graças à sua orientação, o pessoal está aqui agradecendo a oportunidade, a senhora, e é exatamente isso. Se não fosse a doutora Ana Teresa Basílio, a gente não estava aqui, a gente não teria tido grandes ideias, né? Grandes projetos, e é o que nós somos eternamente gratos, principalmente eu que, como presidente, sou mentorada, né? Preste atenção em todos os eventos aí, porque eu sou mentorada, e a senhora é a mentora de todos os mentores, de todos nós. Ó, quem apareceu aí também é outro mentor, doutor Carlos Alberto, que deu aula pra gente da formação de mestrado, apareceu ele agora, deu um tchauzinho. E é isso, gente. Doutora Ana, o doutor Jonas Gondim estava aqui com a gente já. Ele que vai dar aula hoje. A senhora quer cumprimentar ele? Cadê?
Acho que ela não está ouvindo, não. Doutor Jonas, eu vou passar agora para a Raquel e depois a gente passa para o senhor, tá bom? Gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é uma alegria estar aqui, mais uma edição da mentoria, esse projeto aí que já está fazendo a diferença na advocacia, não só no estado do Rio, mas pelo que a gente percebe aqui também no cenário nacional, porque a gente sempre tem colegas inscritos de outras seccionais, de outros estados, e a gente está conseguindo ter uma capilaridade aí dentro dessa mentoria muito interessante para todo o Brasil. Então, eu quero parabenizar vocês por estarem aqui, né? Uma segunda-feira de manhã, atrás desse conhecimento, porque, cara, nada na vida vem fácil, a gente sabe disso, né? E se a gente não aprimorar os nossos conhecimentos para além do conhecimento jurídico, a gente vai ficar empacado, né? A gente precisa treinar outras habilidades. A gente precisa entender, né, como que é a cobrança de honorários, por que de repente você não está conseguindo cobrar o que o seu serviço vale de verdade, né? Muitas vezes a gente cobra abaixo daquilo que deveria cobrar. Por que às vezes a gente está tendo algum problema com atendimento a cliente? Por que a gente não consegue fazer um networking de qualidade? Então, esses são os assuntos, basicamente, que a gente trata aqui na mentoria, né? São habilidades que todo advogado precisa ter, né, para ter uma carreira bem-sucedida. Então, eu sou muito feliz pela oportunidade que a doutora Ana nos deu para participar aqui. Ana, não sei se você está ouvindo, mas a doutora Ana, gente, ela é uma líder muito impressionante. A Beatriz falou aqui que em muitos anos ela nunca viu algo como o que a gente está tendo agora. E é verdade, Beatriz, eu estou na OAB há mais de 10 anos. Já até perdi as contas de quantos mandatos eu venho como conselheira da ordem. E, de fato, eu nunca vi o que a gente está vendo agora. Se não fosse pela dedicação e pelo empenho da doutora Ana Basílio, esse projeto não estaria acontecendo. Porque novas ideias surgem e muitas vezes elas morrem por falta de incentivo. E a doutora Ana sempre teve a mentoria como principal projeto da OAB, né? Essa comissão é a menina dos olhos da ordem hoje, é o que a gente de fato consegue ter uma amplitude aqui, né, de assuntos que são tratados, e tudo isso porque a doutora Ana não deixou morrer uma ideia. Ela, ao contrário, pegou essa ideia e falou: vamos ampliar e vamos fazer isso acontecer. Então, quero deixar registrado aqui meu agradecimento à doutora Ana por ser essa grande líder e parabenizar todos vocês por estarem aqui, porque muitas pessoas falam que para a gente atingir objetivos, a gente tem que se sacrificar. E eu não concordo com essa frase. Porque quando você está atrás de algo que é para você, isso não é um sacrifício. Isso é apenas uma coisa que você tem que fazer. E quando a gente muda a percepção, não é sacrifício estar aqui durante uma semana de manhã. Não é sacrifício. Isso são vocês entendendo a necessidade de aprimoramento para ter ainda mais sucesso na carreira de vocês. Então, parabéns por estarem aqui. Vamos juntos essa semana, todo dia aqui, aprendendo um pouquinho mais. Obrigada, Thaís. Beijo. Então agora vamos passar para a nossa estrela da manhã, né? Que é o Dr. Jonas Gondim, que é o vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. É um advogado assim que realmente eu tenho grande admiração e vocês vão adorar aqui a exposição dele. Eu sei que eu sou suspeita de falar até, porque eu tenho grande admiração, sou fã. Mas vocês vão gostar, vai valer a pena. E se vocês tiverem perguntas, envie aqui no bate-papo, né? Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha aqui, que no final a gente também deixa falar. Só tem que ser rápido, gente, porque senão a gente não vai conseguir chegar na prerrogativas, que é a próxima aula, tá? Mas, enfim, doutor Jonas, a palavra é toda sua. Bom dia, Thaís. Bom dia, Raquel. Bom dia, Bom Ana. dia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite, porque o que a gente tem visto nessa gestão, e principalmente aí não vai nenhuma... Acho que falar da Ana, né, fica um negócio meio complicado, porque é quase... Não é unanimidade, porque toda unanimidade é burra, né? Mas a gente pelo menos tem que reconhecer
que com a participação da Ana, com a participação da Thaís e com a participação da Raquel também, que deu a honra para a gente de participar do TED durante muito tempo, como presidente de turma e tudo mais, e fez um trabalho excepcional, a gente também não pode deixar de reconhecer que nessa gestão o Tribunal de Ética e Disciplina vem sendo bastante prestigiado. E essa iniciativa da mentoria em colocar o Tribunal de Ética e Disciplina para poder bater um papo com os advogados é extremamente importante, porque não adianta você ter conhecimento jurídico profundo se você não tem o conhecimento de como você deve agir para poder fazer valer esse conhecimento que você tem. A ética na advocacia hoje em dia, aliás, a ética como um todo, né, é uma questão bastante importante, principalmente no momento que a gente está vivendo no nosso país, onde há uma grande divisão divisão de ideias, divisão política, e nós somos o escudo da sociedade, né? A advocacia é quem protege a sociedade dos desmandos do Estado, independente de quem esteja ocupando a cadeira do governo, independente de quem esteja ocupando a cadeira do Senado, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República e tudo mais. Sem nós, a sociedade estaria absolutamente enfraquecida, porque nós é que levamos a possibilidade de garantir os direitos da sociedade como um todo. Então, eu quero agradecer em nome do presidente Carlos Alberto Menezes Direito, que é o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que vem desenvolvendo também um trabalho excepcional no TED. O TED, hoje em dia, ele tem participado desse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui agora. O TED tem ido às universidades para poder ensinar e para poder mostrar ao advogado a importância da ética, tem ido às subseções, qualquer convite que é feito para a gente poder levar, pelo menos, uma discussão acerca de ética na nossa profissão, é aceito. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a esse tipo de coisa, exatamente porque os advogados precisam ser respeitados e precisam manter essa situação que a gente tem hoje em dia. A OAB é uma das instituições mais prestigiadas e com maior credibilidade que existe no país, está entre as 5 primeiras instituições e, na organização civil, é a primeira instituição de confiança da sociedade. Daí a importância que nós temos em relação ao comportamento que a gente deve ter para poder manter essa posição. A gente tem uma questão meio complicada. Eu sempre, aliás, quem já assistiu eu falar isso já deve estar cansado de ouvir essa história que eu conto, mas eu acho que é bastante interessante para a gente poder conseguir fazer a diferença entre ética e moral. Essa é a grande confusão que as pessoas fazem, né? De que ética e moral é basicamente a mesma coisa, quando realmente não é. Obviamente que a ética advém dos princípios morais de uma determinada comunidade, mas, de qualquer maneira, também tem questões muito pessoais, né? Questões da própria pessoa. Existe uma historinha que contam, não é da minha época, mas pelo menos é o que contam, de que Aristóteles, uma vez, estava sentado numa rua e passou um cara correndo, desesperado por ele, e falou assim com ele: olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Vem aí um grupo de pessoas atrás de mim, correndo atrás de mim, querendo me matar, dizendo que eu cometi um crime. Mas só que não fui eu que cometi esse crime. Eu não fiz nada, absolutamente nada, mas não me dão oportunidade de explicar o que aconteceu efetivamente. Não diga, por favor, que você me viu passando por aqui. E o cara continuou correndo, foi embora. Logo em seguida vem uma turba e pergunta para Aristóteles. Desculpem, nesse meio tempo, Aristóteles se levanta de onde estava sentado e vai para o outro lado da rua. E aí essa turba chega e pergunta para ele: você viu alguém passando por aqui? E Aristóteles responde: desde o momento que eu sentei aqui, não vi ninguém passando. Quer dizer, essa é a diferença exatamente entre ética e moral. Moralmente, não era razoável que ele mentisse, ele não poderia mentir. Né? A moral não permitiria que ele mentisse, mas também eticamente não era permitido que ele contasse a verdade para essa turma, porque sabia que eles estavam num envolvimento emocional muito grande. E, por conta disso, ele resolveu mudar de posição exatamente para que tivesse o comportamento moral adequado e um comportamento ético também adequado. E onde é que entra isso na advocacia?
nós temos o privilégio, hoje em dia, de sermos a única profissão devidamente protegida pela Constituição Federal. A Constituição Federal prevê, pelo artigo 133, de que a advocacia é essencial à boa administração da justiça e à boa distribuição da justiça. Isso, para a gente, não é um bônus, ao contrário, é um ônus muito grande, porque nós temos que honrar essa previsão constitucional. Nós estamos ali na Constituição Federal exatamente para poder garantir o Estado democrático de direito. E a advocacia, se ela não tiver esse tipo de comportamento ético, um comportamento decente, onde o cliente tenha a mais absoluta certeza de que ele vai ser bem protegido, de que ele vai ser bem defendido, de que o direito dele vai ser absolutamente observado, a gente perde essa confiança e, consequentemente, o que é mais grave do que perder a confiança na advocacia, é perder a confiança na democracia, é perder a confiança de que a sociedade não vai ter mais um grupo de pessoas voltado para a proteção dessa própria sociedade contra os desmandos do Estado. Então, essa obrigação nossa de ter um comportamento digno, de ter um comportamento de ser não vou nem dizer um exemplo para a sociedade, porque é um pouco demais, mas enquanto advogado, agir com dignidade, agir com seriedade, agir como o verdadeiro defensor daquele direito do seu cliente, a gente precisa ter isso exatamente para poder garantir o Estado democrático de direito. Isso é essencial. Por conta disso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê uma série de comportamentos que são exigidos pelo advogado. Ao mesmo tempo, o Código de Ética e Disciplina, que é de 2015, e que já está um pouquinho atrasado, ele está precisando ser revisto em função até mesmo da própria evolução social que a gente está vendo, e cada dia com mais rapidez, né, com essa questão aí da inteligência artificial, por exemplo, que está agora dominando o mundo inteiro. Ele já está precisando até ser revisto. Mas a gente tem, dentro das nossas regras, o artigo 34 do Estatuto, que a única coisa que eu peço a vocês, eu sempre falo isso, por favor, leiam o nosso Código de Ética, que é curtinho, é rapidinho, é leitura rápida, e leiam em especial o artigo 34 do Estatuto. Esse artigo 34 prevê todo tipo de comportamento que nós devemos ter, né? E que, se não tivermos, seremos devidamente punidos ou com uma censura, ou com uma advertência, ou com uma suspensão da nossa atividade, ou até mesmo com a exclusão dos quadros de advogado, que é a pena mais dura que existe. E essa pena só advém quando realmente o advogado está rasgando o estatuto e, principalmente, deixando de cumprir o papel fundamental que é dado a ele. Então, você tem ali 26 incisos no artigo 34 que prevê exatamente isso, qual seria o comportamento. Desde coisas mais simples, como, por exemplo, permitir que um estagiário atue como advogado, apesar de não ser ainda, né, que pratique os atos privativos de advogado, até a questão da idoneidade, quando o advogado deixa de ter um comportamento social, e aí não é um comportamento profissional exclusivamente, mas sim um comportamento social, um comportamento que se exige do advogado. Porque se você tem um advogado que está sempre nas redes sociais, mostrando a sua capacidade financeira, mostrando que está ganhando dinheiro demais, mostrando que boas bebidas e bons cigarros e boas lanchas é que trazem o sucesso na advocacia, onde ele não tem um comportamento, está sempre rodeado de pessoas que não são um bom exemplo para a sociedade, onde ele pratica alguns atos. Muitas das vezes a gente tem casos de advogados, obviamente a gente tem, vocês sabem disso, veem toda hora, e advogados que cometem crimes, e crimes dos mais simples aos mais hediondos. A gente tem advogado que participa de sequestro, a gente tem advogado que costuma
ter um comportamento, principalmente com as mulheres e com os negros e com as parcelas mais frágeis da sociedade, que não podem continuar dentro da advocacia. Então, esse tipo de previsão é exatamente para proteger não o advogado, não é para proteger a advocacia, é para proteger a sociedade. O que se tem quando se exige esse comportamento ilibado do advogado é uma proteção da sociedade, exatamente porque a gente fica naquela história que eu falei no início de que nós somos o escudo da sociedade, nós somos quem protege a sociedade dos desmandos todos. Basta vocês verem o seguinte, apesar de competir ao Poder Legislativo e até mesmo ao Poder Judiciário, a aplicação das leis e a criação das leis e tudo mais, se não formos nós, advogados, a levarmos até o Poder Judiciário as questões sociais que nos são colocadas, não há nenhum tipo de modificação e de modernização do comportamento social e até mesmo da legislação. Vejam vocês, por exemplo, quando você pega a questão da união estável. A união estável é uma criação de advogados. O Poder Judiciário ele não pode atuar e nem criar e nem fazer nada se não for provocado, todos nós sabemos disso. Então, quem trouxe a união estável até o Poder Judiciário para poder ser reconhecida como uma situação social real que acontecia em nosso país, até por conta, acredito que nenhum de vocês aqui deve ter vivido a época do desquite, né? Do desfazimento da sociedade conjugal, através do desquite. Mas isso era uma realidade que existia. As pessoas se desquitavam, não podiam se casar de novo e começavam a manter uma relação com outras pessoas que não seus cônjuges originários, que não as pessoas com quem efetivamente se casaram, e essa relação não era reconhecida pelo Poder Judiciário, não era reconhecida pelo Estado. Foi levado até o Poder Judiciário esse pedido de reconhecimento através de um advogado, e hoje nós temos isso dentro da legislação. Foi a advocacia quem trouxe esse costume, né, para dentro, para transformá-lo em lei. A mesma coisa no caso da relação homoafetiva, o reconhecimento da relação homoafetiva. A mesma coisa quando você fala da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade também era um problema muito sério, porque você me executava, né? Vou me inverter, eu executava você por conta de uma determinada dívida que já estava paga por você, mas mesmo assim eu, mau caráter, resolvi executar para ver se eu conseguia te tirar algum dinheiro. Nesse meio tempo, exatamente por conta da execução que eu havia promovido em desfavor do meu devedor, do meu pretenso devedor, o patrimônio dele era constrito. Você entrava com a execução, o devedor tinha que pegar parte do patrimônio dele e colocar à disposição do juízo para poder chegar para o juiz e dizer o seguinte: olha, eu não devo. Eu tenho aqui a prova de que eu paguei essa nota promissória, tenho aqui a prova de que eu não fiz essa dívida, tenho aqui a prova de que não sou eu que ele deve cobrar. Mas mesmo assim você ficava com o seu patrimônio constrito, com parte do seu patrimônio, muitas das vezes até integralmente o seu patrimônio, indisponível por conta de uma penhora que você era obrigado a fazer. Com exceção de pré-executividade, que é uma criação também de advogado, isso deixou de existir. Porque se você tem uma prova cabal de que você não é devedor, ou então de que aquela dívida está prescrita, seja lá o que for, você consegue, sem dispor de qualquer parte do seu patrimônio, você consegue demonstrar ao judiciário essa condição e você ficar livre dessa dívida e, inclusive, parar de movimentar a máquina judiciária sem muita necessidade. Daí é que vem a importância de que nós tenhamos um comportamento absolutamente retilíneo, um comportamento pelo menos profissional e até mesmo social, porque não adianta nada você ter, se você tem um advogado que está na rua constantemente bêbado, constantemente em situação de bagunça, em situação de descrédito social, você vai dizer, pô, pelo amor de Deus, que advogado é esse? Onde é que está? Por que existe isso? Como é que esse cara pode estar advogando? E acaba comprometendo toda a advocacia e, de novo,
No momento que você compromete a advocacia, você compromete o Estado democrático de direito, porque nós, cidadãos como um todo, nós perdemos exatamente essa proteção que é extremamente importante. Não precisa dizer aqui para ninguém do poder do Estado, né? O Estado tem um poder imenso sobre nós. E se nós não tivermos quem nos defenda, e se nós não tivermos quem chegue para o Estado e diga, para, não é assim, você não pode chegar a esse ponto, a gente está roubado, porque você vai viver uma ditadura onde a sociedade vai ter que se curvar à vontade de um Estado que, de repente, não representa efetivamente o que a maioria da sociedade quer. Daí vem a necessidade de você ter um comportamento ético, um comportamento digno, um comportamento que honre o ônus que você tem, que é de ser a perfeita distribuição da justiça. E daí a gente acaba chegando, numa das questões que a Raquel até estava falando antes, como é que eu cobro honorários, como é que eu faço determinadas coisas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, tem que deixar nós temos no TED hoje cerca de 4.000 processos circulando, já tivemos 11.000, hoje essa administração herdou 6.000 e poucos processos ainda em andamento, e hoje nós temos um pouco mais de 4.000 processos em andamento, porque vimos exatamente por conta desse tipo de coisa que estamos fazendo aqui agora, levando ao conhecimento dos advogados o que pode e o que não pode ser feito, o que deve e o que não deve ser feito como advogado, o que diminuiu sensivelmente a quantidade de representações que o Tribunal de Ética e Disciplina recebeu no Rio de Janeiro nesses últimos quase 2 anos, né? Então, uma das coisas que a gente sempre orienta é exatamente isso. Por favor, leiam o artigo 34, por favor, leiam o nosso Código de Ética, que é curtinho, não é difícil, é de uma leitura fácil, você vai ver o que você pode e o que não pode. Eu acredito que doutora Raquel, doutora Thaís, a doutora Ana e eu, principalmente, tivemos, depois que participamos do Tribunal de Ética e Disciplina, depois que entramos no sistema OAB, começamos também a modificar alguns comportamentos que tínhamos antes de participar disso, até mesmo por absoluta desconhecimento da matéria, o que é um erro que todos nós advogados cometemos. A gente ignora quais são os nossos direitos e quais são as nossas obrigações. Uma das coisas que mais nos cria um problema é a questão de recebimento de valor, por exemplo. Existe sempre, né, aquela situação de que você está entrando com uma ação qualquer contra alguém, recebe aquele valor, repassa para o seu cliente aquele valor, né, descontando os 30%, os 20%, os 10%, ou seja lá o valor que você tem a cobrar de honorários, você recebe 10.000 do seu cliente, repassa para ele os 7.000, porque você havia combinado com ele de que você ia receber 30% do valor da condenação a título de honorários. E aí o seu cliente chega, conversa com outra pessoa lá e fala assim, peraí, pô, por causa de uma petiçãozinha, o cara vai cobrar R$ 3.000 para poder fazer uma petiçãozinha, e como você não tem contrato escrito, porque é uma pessoa que você confia, ou então você não tem esse hábito de fazer contrato escrito, a palavra basta, o fio do bigode é mais do que suficiente, essa pessoa, esse cliente entra com uma representação em seu desfavor e você, de repente, se vê obrigado e obrigada a enfrentar um processo ético, um processo administrativo de uma coisa que você não fez. Então, o nosso Código de Ética, ele prevê que os contratos devem ser preferencialmente escritos. Eu costumo dizer o seguinte, por favor, risquem a palavra preferencialmente, que consta no Código de Ética, e escrevam obrigatoriamente escrito. Sempre façam contrato escrito, sempre. E coloquem no contrato sempre tudo o que você combinou com o seu cliente. Uma das coisas que é importante que você coloca no seu contrato de honorários é a possibilidade de você reter os seus honorários quando você receber o dinheiro. Que se não houver essa previsão no contrato de que você pode reter os seus honorários, você vai ser obrigado a receber esses 10.000 que eu estava falando, receber esses 10.000 e passar integralmente os 10.000 para o seu cliente e cobrar dele os 3.000. Muitas das vezes, acho que vocês têm ideia disso, você repassa os 10.000 para o cliente e fala, agora me paga 3.000 e ele não paga. Por diversos motivos. Um deles porque acha que é muito caro uma simples petiçãozinha, outros porque dizem, o advogado aqui do meu vizinho, o primo da cunhada da minha prima, cobrava 20%, outros porque dizem, não, 10% está mais do que suficiente. Então, mantenham sempre escrito no seu contrato, sempre,
todas as condições, a possibilidade de retenção dos seus honorários, o que você vai ser obrigado a fazer, o que você vai ser, se você tiver que tirar fotocópia, se você tiver que viajar, se você tiver que comprar passagem para poder ir para outro lugar, estacionamento, seja o que for, deixe previsto no seu contrato de honorários sempre, sempre previsto todas as obrigações que você tem e, principalmente, todos os direitos que você tem também, para que o cliente amanhã ou depois não possa alegar que não foi avisado. E, principalmente, uma das coisas também que eu acho que deve ser feito é você, quando conversar com o seu cliente, no primeiro momento de conversa com o seu cliente, você fazer um pequeno resumo, uma ata dessa reunião, um resumo do que vocês conversaram, de maneira que tanto você quanto ele assine aquilo. Principalmente também para você deixar claro para o seu cliente de que a sua atividade não é atividade de fim, é uma atividade de meio. E que você vai fazer absolutamente tudo para que seu cliente obtenha sucesso, mas que você não tem como garantir, e obviamente não tem como garantir, que esse sucesso virá. Afinal de contas, não somos nós que julgamos e nem somos nós que apreciamos eventuais recursos. Então, é importante que no seu contrato de honorários conste tudo o que você vai fazer e, principalmente, quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. As suas obrigações, obviamente, é tratar o cliente com cortesia, se dedicar com todo o afinco e todo o seu conhecimento para uma melhor defesa do seu cliente, é você fazer valer o direito dentro do que deve ser feito e, principalmente, os seus direitos é receber os seus honorários, é ter do seu cliente todos os documentos e toda a verdade acerca daquele fato, porque a gente também, vocês seguramente vão encarar isso, de que o cliente chega para você, conta uma história, mas não conta a história completa. Ele conta só uma parte da história, que é a parte que interessa a ele. Ele esquece que você é o maior interessado na vitória dele. E aí depois vem uma situação qualquer que você desconheça, você passa um vexame na frente do juiz, passa um vexame na frente do seu advogado e muitas das vezes o cliente fala, mas o senhor não me perguntou, o senhor não me disse isso, por que o senhor não me disse isso? E aí transfere a culpa para você. Daí a importância dessa ata, desse pequeno resumo feito por você nesse primeiro contato com o cliente, ainda que você faça de maneira virtual, envie um e-mail para ele dizendo, olha, conforme nossa conversa, ficou combinado isso, e depois bota tudo isso dentro do seu contrato de honorários, exatamente para você poder evitar algum dissabor. A gente, infelizmente, a maior quantidade de processos que nós temos no Tribunal de Ética e Disciplina é referente à questão de retenção de valores, onde o advogado ou não repassa o valor integral para o cliente, ou não repassa nada, ou então há esse repasse dentro do que foi combinado, mas o cliente não reconhece essa combinação, porque é aquela velha história, né? O diabo manda representante a todos os lugares, mas onde tem dinheiro ele vai pessoalmente. E aí te cria um problema que você efetivamente não pretendia ter, não queria ter, e nunca passou pela sua cabeça a possibilidade de ficar com dinheiro de ninguém. Então, essa importância de você ter isso devidamente escrito, devidamente claro, e sempre ter com o seu cliente uma relação de honestidade, uma relação de lealdade. Assim também como você deve ter uma relação de lealdade com o Poder Judiciário, com o seu ex-adverso. Não é uma das coisas também que nós enfrentamos lá, normalmente é a forma de tratamento que o advogado dispensa a outro advogado. Com falta de urbanidade, com falta de delicadeza, com grosserias desnecessárias, esquecendo de que não é você que está ali. Você está ali representando o cliente. Você não está representando a si próprio. Até mesmo por isso, eu costumo dizer que costumo dizer não, né? É uma grande realidade. Você jamais deve ser advogado de si próprio, jamais, porque há todo o envolvimento emocional que não interessa. Você fica envolvido emocionalmente com isso e não consegue pensar e não consegue reagir de maneira mais profissional, de maneira mais distante da situação toda, vendo somente o que efetivamente interessa
para aquela causa. Então, esse tipo de comportamento que você deve dispensar ao seu ex-adverso, ao seu colega, lembrando sempre de que ele é seu colega e de que ele está lá trabalhando assim como você, brigando pelos interesses do cliente dele, isso é extremamente importante, além de ser salutar também, porque você tendo uma boa relação com o seu ex-adverso, ele obviamente sabe direito tanto quanto você. E aí, tanto você quanto ele vai saber até onde você pode ceder e até onde você vai conseguir convencer o seu cliente de que, de repente, é melhor fazer um acordo, ou que, de repente, é melhor você assumir uma determinada culpa, seja lá o que for. A gente não pode permitir, em hipótese alguma, que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, nos trate de uma maneira inferior. Não existe hierarquia, isso vocês sabem, claro, não existe nenhuma hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Estamos em condições de igualdade, estamos ali os três cumprindo a obrigação constitucional que nos cabe, que é a perfeita administração da justiça. E sem advogado, o juiz e o promotor não conseguem trabalhar, sem juiz, o promotor e o advogado não conseguem trabalhar, e sem o promotor, muitas das vezes, o advogado e o próprio juiz não conseguem trabalhar. Então, não conseguem trabalhar. Então, a gente tem esse trio, é um trio importante, mas sempre deixando claro, tanto para o Poder Judiciário, tanto para o juiz, o desembargador, o ministro do STJ, do STF, assim como o membro do Ministério Público, de que você não teme. Não tem razão nenhuma de você ser grosseiro ou ser mal educado com o juiz ou com o próprio Ministério Público. Mas tem que deixar claro de que você está ali numa condição de igualdade com eles, que você tem conhecimento do que você está fazendo, de que você sabe quais são as suas prerrogativas, até mesmo porque na próxima aula aí você vai ver o que é prerrogativa. A prerrogativa não são nossas. Não somos nós que temos que temos a prerrogativa. Quem tem a prerrogativa é o cidadão. A prerrogativa é dele, não é nossa. A prerrogativa de que ninguém pode entrar no nosso escritório sem o acompanhamento da OAB e mexer nos nossos arquivos, não é poder garantir o nosso trabalho, é para poder garantir de que o cidadão vai ter a certeza de que o Estado não vai além do que ele deve ir. Ele tem um limite para poder ir. Então, quando você tem essa proteção do advogado, é para que a gente possa exercer o nosso mistério dentro do que determina a legislação, dentro do que se espera no Estado democrático. Somente para isso. As vantagens que eventualmente dizem que nós temos, as prerrogativas que dizem que nós temos, não são nossas. As prerrogativas são do cidadão. Daí a importância de você ter um comportamento social, um comportamento profissional absolutamente regular. Não se espera, claro, que sejamos todos santos, Madre Teresa de Calcutá, que a gente tenha, não possa eventualmente tomar um porre de vez em quando, falar uma bobagem, brincar, nada disso. A gente é cidadão como outro qualquer. Agora, se espera do advogado, assim como se espera de um juiz de direito, assim como se espera de um promotor público, que não tenha um comportamento fora dos padrões normais esperados pela sociedade. Daí vem o que a gente tem previsto no nosso estatuto e o que tem previsto no nosso Código de Ética e Disciplina. A ética, como um todo, é uma ética social, né? Todos nós temos que ter ética, né? Nós temos que ter ética para poder conviver socialmente, sem dúvida alguma. Agora, essa ética social, para o advogado, além dela, ainda existe a ética profissional. O que se espera desse profissional para poder exercer a sua atividade e cumprir o que determina a Constituição dentro de uma seriedade, de maneira que se tenha um equilíbrio social, um equilíbrio democrático, um equilíbrio judicial perfeito. Porque se a gente não tiver isso, se nós não tivermos um comportamento diferenciado em relação a todo mundo, diferenciado em termos profissionais, claro, né? Agir com seriedade, agir com lealdade, agir com honestidade,
porque é um negócio impressionante, né? Eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde honestidade é adjetivo, né? Porque honestidade não é adjetivo para ninguém, honestidade é uma obrigação de todos nós, né? Nós temos obrigação de sermos honestos, né? Mas essa questão da honestidade, da lealdade, é o que se espera, é o que as pessoas esperam que nós tenhamos, A gente precisa deixar claro também que a gente não pode usar, obviamente a gente tem um conhecimento jurídico maior do que a maioria da sociedade, e ao mesmo tempo a gente não pode usar esse conhecimento jurídico, de novo, por questão de lealdade, por questão de ética, a gente não pode usar esse conhecimento jurídico que a gente tem para conseguir obter fatos que não são legítimos, que não são esperados. Obviamente que você não vai fazer com que o seu cliente chegue e confesse absolutamente tudo que ele fez e tal, porque compete à acusação trazer, né, o que ela está acusando e trazer a prova do que ela está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a obrigação de dizer para o seu cliente de que ele deve ser leal, que ele deve trazer para você todas as questões que são essenciais para que você possa fazer uma defesa digna para que ele, pelo menos, ainda que venha a ser condenado, tenha uma pena justa, uma pena esperada, porque a nossa função não é só absolver o nosso cliente, a nossa função não é só garantir aquele direito civil do nosso cliente, a nossa função é garantir que cometeu o crime, você vai ter uma pena, mas vai ter uma pena justa. Você teve uma questão qualquer de família, uma questão qualquer civil, você vai ter um resultado dado pelo judiciário dentro do que prevê a legislação, e não além e nem a quem. Essa situação esse é o nosso papel primordial dentro da advocacia. Então, a gente tem lá dentro do próprio artigo 34, por exemplo, a questão de ato atentatório à dignidade da justiça. Um advogado a dignidade da advocacia. O advogado que comete um ato atentatório à dignidade da advocacia, como, por exemplo, reiteradamente ficar se apoderando do valor dos seus clientes, reiteradamente deixando o seu cliente abandonado à própria sorte, abandonando a causa, você não está comprometendo a sua imagem, está comprometendo a advocacia como um todo. E, de novo, no momento que você compromete a advocacia como um todo, você compromete a segurança social, que é essencial para que você viva num Estado democrático de direito. Parece um mantra essa história do Estado democrático de direito, né? Mas é uma situação que nós, advogados, temos que ter na cabeça sempre. A democracia depende da gente. Claro, não é, nós somos os guardiães da democracia, não. Nós somos também. Nós também temos uma obrigação democrática, nós também somos responsáveis pela manutenção do Estado Democrático de Direito, sem dúvida nenhuma, mas não é só nosso, né? Mas no momento que a sociedade perde a confiança no seu advogado, no momento que a sociedade perde a confiança na advocacia, você tem um problema social seríssimo, seríssimo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a ética não é somente para a gente poder ganhar dinheiro. Claro que todo mundo aqui quer ganhar dinheiro, óbvio, ninguém escolheu o direito para poder não sobreviver do direito. Óbvio que tem que se ganhar dinheiro, óbvio que tem que se cobrar honorários, e óbvio que você tem que ter uma condição de vida bastante favorável e dentro do que você espera. Isso é claro, não tem absolutamente nada de anormal nesse sentido. O que você não pode ter é você se valer do seu cliente para você poder conseguir esse conforto financeiro que você quer. Então, se você, por exemplo, você não pode ser sócio do seu cliente, você não pode cobrar de honorários 50% ou mais do valor que ele vai ganhar. Você não pode, por exemplo, e é uma situação também importante, se você cobrou do seu cliente, por exemplo, vamos lá numa suposição que, por incrível que pareça, acontece, se você cobrou do seu cliente 45% de honorários e lá na sentença você teve condenação de mais 10% de sucumbência, quando você bota os 45% mais os 10% de sucumbência, você está ganhando mais do que o seu cliente. E aí não pode. Que a sua função é trazer o direito para o cliente e não vantagem própria para você.
você tem que ser remunerado dentro de um critério razoável, onde você ganhe o seu dinheiro, onde você ganhe pelo trabalho que você fez, mas também que você não tenha vantagens maiores do que o seu cliente. Então, se você tem uma condenação de 20%, por exemplo, de honorários, oxalá a gente consiga alguma coisa nesse sentido. No momento que você tenha uma condenação de 20% de honorários sucumbenciais, você tem que ter cuidado quando você for fazer a conta lá dos 30% que você cobrou, para ver se você não está ganhando mais, que o seu cliente não está ganhando igual a ele. Você não pode ser sócio do cliente. Não existe a sociedade do cliente. Você não pode chegar para o cliente e dizer o seguinte: vamos fazer uma transação aqui que você está perdido mesmo e tal, eu vou arcar com todas as despesas que você tem e você vai me pagar 60% do valor que você vai receber. Não, não pode. Ainda que você arque com todas as despesas do seu cliente, que você faça tudo, você tem que fazer uma prestação de contas detalhada, dizendo para ele: olha só, você recebeu 10 mil, eu gastei tanto de xerox, tanto de passagem, tanto de estacionamento e tal, eu paguei X de custas, e aí você vai descontar esse valor, porque, obviamente, você tem que receber esse valor de volta, e vai cobrar os seus honorários. Agora, essa prestação de contas que você precisa fazer, e é obrigatória ser feita, é essencial que se faça, essa prestação de contas, é claro que não precisa ser uma prestação de contas contábil, mas você tem que demonstrar: olha só, eu gastei, sei lá, R$ 10 de estacionamento. Está aqui o comprovante de estacionamento de quando eu fui até o fórum. Eu gastei R$ 90 de passagem porque eu tive que ir até a outra cidade. Está aqui o comprovante da passagem. É você ter o mínimo de comprovação das despesas que você efetivamente arcou, né, para poder fazer aquele trabalho que você fez. Você teve que tirar. Hoje em dia, tirar cópia vai ser um negócio muito complicado por conta do processo eletrônico, não, mas eventualmente, se você precisar tirar fotocópia de alguma coisa, não precisa ter nota fiscal. Você precisa ter demonstração, um recibo de que você gastou, um recibo daquilo tudo e prestar conta ao seu cliente, fazer uma prestação de contas simples. Ó, eu gastei X dessa maneira assim, assim, estão aqui os comprovantes dessa despesa que eu tive, você recebeu 10 mil, tem que me pagar 3 mil de honorários e eu vou abater aqui mais, sei lá, 300, 400, 500 mil reais das despesas que eu tive, devidamente demonstrado. E aí você não vai ter absolutamente nenhum problema, seja com a AB, seja até mesmo com o seu cliente, porque o seu cliente vai ver que você agiu na mais perfeita boa-fé. Né? Então, essa situação é uma situação que você tem que ter bastante cuidado, principalmente quando se trata de você estar recebendo dinheiro de cliente seu. Assim também como você também deve ter cuidado quando você subestabelece um processo para alguém. Se você subestabelecer um processo para alguém, por exemplo, na fase de execução, você, na hora de fazer esse subestabelecimento, na hora de você subestabelecer sem reservas para outro advogado, você deixar no subestabelecimento de que você está fazendo ressalva dos seus honorários sucumbenciais, que são seus, na fase de conhecimento. Foi você que ganhou aquilo. Então, é importante que você faça uma ressalva, dizendo: estou subestabelecendo sem ressalvas, sem reserva, desculpe, estou subestabelecendo os poderes que me foram concedidos sem reserva, mas ressalvando que os honorários sucumbenciais previstos na sentença de primeira instância são meus. Eu tenho direito a esse valor. Exatamente para evitar que o cliente, na próxima fase, na fase de execução, eventualmente venha fazer um acordo qualquer com a outra parte e não inclua os seus honorários. Da mesma maneira, você tem que ter cuidado quando você recebe o subestabelecimento de alguém, ter o cuidado de entrar em contato com o advogado que subestabeleceu, para saber dele: está tudo certo? Você já recebeu seus honorários todos? Como é que fica a verba sucumbencial? Como é que você quer fazer em relação à verba sucumbencial? Para não ter problema também com o seu colega e mostrar que ele é. Se ele vai fazer com você, não sei, mas você tem que fazer com ele. Você tem que deixar claro para ele de que você está assumindo um processo que ele iniciou e que você quer saber dele o seguinte: está tudo certo? Independente de vir ou não o subestabelecimento escrito pelo advogado. É sempre interessante que você, mesmo com subestabelecimento, se o cliente chega para você: está aqui, ó, o doutor Jonas subestabeleceu para mim, está aqui sem reservas, está aqui, renunciou ao mandato, está tudo certo, está aqui o documento assinado. Um telefonema não custa absolutamente nada.
ou uma troca de mensagem por meio de WhatsApp, que é melhor, porque fica devidamente registrado, né, com o seu colega, perguntando isso: está tudo certo, não te deve nada, o cliente pagou tudo para você, você tem alguma questão que você quer tratar comigo, como é que a gente faz com seus honorários comerciais, como é que a gente faz com a participação de eventuais honorários comerciais que você pode receber o estabelecimento ainda no curso da ação. Como é que vai ficar essa coisa? Quanto vai caber a mim, quanto vai caber a você? Porque você não vai ter nenhum tipo de problema e pode ter a mais absoluta certeza. No momento que você leva até ao processo esse subestabelecimento sem reservas e com essas condições, o próprio juiz vai ver que você é um cara sério. Vai ver que você está agindo dentro de um comportamento que se espera. E amanhã ou depois, se você vier a discutir alguma coisa nesse sentido, você vai ter a seu favor, pelo próprio julgador, essa informação que você prestou ao processo. Isso que você deixou claro no processo. Então, essa relação sua com o seu ex-adverso também é importante. Primeiro, no princípio de cordialidade, de lealdade, de urbanidade, que, como eu disse, né, o seu ex-adverso está lá fazendo o papel dele, como você está aqui fazendo o seu papel. Os dois estão na mesma condição. Então, não tem nenhuma justificativa a forma de tratos, né, com má educação, com grosseria, com forma indevida de falar, como se o seu colega fosse seu inimigo. Ele não é seu inimigo, não é seu inimigo, sequer é seu adversário. Sequer ele é seu adversário. Ele, no máximo, é um profissional como você que está ali defendendo o cara. O seu adversário, quem tem adversário e quem tem inimigo é o cliente, que você não pode trazer para si. Até mesmo se você trouxer para si esse tipo de problema, você vai perder a necessária isenção, que vai começar a pensar com o coração. E quando você pensa com o coração e não pensa como profissional, com isenção, você compromete, inclusive, o seu próprio trabalho, o tipo de defesa que você está fazendo. Quer dizer, além disso, você ainda tem a questão da publicidade, por exemplo, que acho que é um grande problema que existe hoje em dia na advocacia. O que pode e o que não pode ser feito. Como é que eu vou tornar público que eu sou um advogado e como é que eu vou dizer para as pessoas, para a sociedade como geral, que eu estou à disposição para poder defendê-la em determinado processo. Eu posso postar no Facebook, eu posso postar no Instagram, eu posso fazer propaganda em outdoor, eu posso distribuir cartas informando de que eu sou advogado? Não, não pode. Você não pode fazer absolutamente nada disso. O máximo que você pode ter dentro do seu Instagram, dentro do seu Facebook, são informações gerais acerca do direito, acerca das novidades que estão acontecendo. O que você não pode fazer? Você ganhou uma causa assim espetacular, você criou uma tese que modificou completamente o entendimento do judiciário. Você pode postar isso no Instagram, você pode colocar isso na rede social, olha só, olha o que eu consegui. Não, não pode. Você não pode fazer nada disso. O máximo que você pode fazer é contar, olha só, hoje em dia o Poder Judiciário entendeu a matéria X acerca disso, 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 e contar por que aconteceu isso tudo, a tese, defender a tese e tal. Nenhum problema de você fazer isso, porque é até uma obrigação sua mostrar para a sociedade qual é o entendimento atual do direito dentro da nossa realidade. Isso é até uma obrigação nossa, a gente tem que fazer isso, trazer isso, dar esse conhecimento para a sociedade. Então, no momento que você poste numa rede social a história do seu processo, olha só o que aconteceu aqui, assim, tudo, você conta tudo, ótimo, nenhum problema. Aí na última frase fala: qualquer situação que você tenha parecida com isso, entre em contato com o meu escritório. Ferrou. No momento que você coloca esta frase, ou então estou à sua disposição para qualquer outra coisa, no momento que você coloca isso, você está fazendo propaganda. E aí você não pode fazer. E aí é proibido pelo estatuto. Aí a pessoa diz o seguinte: mas por que isso é proibido pelo estatuto? Por que eu não posso fazer propaganda? Por que eu não posso mostrar o que eu estou fazendo? Exclusivamente por conta da nossa obrigação enquanto advogado. Imaginem vocês como seria
E aí, pelo amor de Deus, não vai aqui nenhuma crítica aos grandes escritórios, muito pelo contrário. Eles são essenciais, inclusive, para que a gente possa exercer a advocacia e que a sociedade também possa ter uma boa representação. Mas você imagina como é que nós aqui, pessoas físicas, um CPF simples, vai brigar contra os grandes conglomerados, que têm por trás de si, não um escritório, diversos escritórios de advocacia por trás de si, com ideias e com saídas mirabolantes e tudo mais, defendendo esses grandes conglomerados. Como é que fica essa situação? Se você permite a propaganda, se você permite que a advocacia faça propaganda na televisão, como tem nos Estados Unidos, coloque outdoor e tudo mais, é óbvio que os grandes escritórios, que os advogados mais ricos vão ter uma grande influência nesse tipo de coisa, porque vai conseguir fazer propaganda na Globo, conseguir fazer propaganda em outdoor, conseguir fazer propaganda nos ônibus, conseguir fazer propaganda em tudo quanto é canto, enquanto que a gente não vai ter essa condição. Consequentemente, o que acontece? O que pode vir a acontecer? Essa realidade social que existe na Rocinha, por exemplo, tem uma realidade X que nós aqui do asfalto, de repente, não conhecemos, você não vai conseguir sozinho levar isso até o judiciário, porque você vai ter todo um grupo grande de empresas e de outros advogados, de grandes escritórios, contrário a essa sua posição, com uma influência muito grande na sociedade. Consequentemente, o que você vai querer defender essa realidade daquela sociedade, daquela comunidade, você não consegue ter a repercussão que você precisa, porque você tem uma propaganda grande aqui por trás disso tudo. Então, é importante que você tenha, que não se possa fazer a propaganda mercantil, né? A nossa função, apesar de ser uma função que a gente, como eu disse, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que sobreviver, a gente tem e a gente até quer ficar rico sendo advogado, que é absolutamente natural, mas o que você não pode é transformar essa profissão em mercado. Nós não somos uma profissão mercantilista, nós temos uma função social extremamente importante, exatamente, que é levar aos poderes instituídos a realidade daquela comunidade. Então, quando você faz uma propaganda na rede social, quer dizer, não existe nenhum tipo de impedimento, por exemplo, de você colocar na sua rede social lá, por exemplo, sei lá, Jonas Gondim do Espírito Santo, advogado civilista, OAB número tal, escritório na rua tal, número tal. Isso não tem problema. Isso você não está fazendo propaganda, você está informando que você é advogado e que a sua área de atuação é ali. O que você não pode é pegar uma decisão que é sua, que você ganhou no processo e colocar, dizendo, olha só o que eu ganhei agora, ganhei no processo essa situação, se você precisar, me procure. Como você não pode também fazer uma relação dos clientes que você tem. E você dizer, meus clientes são as empresas X, Y, Z, fulano, beltrano e cicrano, porque você também, primeiro que você está expondo o seu cliente sem saber se ele quer ser exposto, né? Segundo, que você está induzindo as outras pessoas a te procurarem, independente do seu conhecimento. Quer dizer, pô, se o cara é advogado, sei lá, da Petrobras, o cara é bom. Né? E nem sempre isso é verdade. Né? Não é que o cara que é advogado da Petrobras não seja bom, é que muitas das vezes o advogado que está advogando contra a Petrobras também é muito bom, ou até melhor do que aquele. Então, essa questão de propaganda é uma questão muito complicada, onde a gente sempre pede que a pessoa tenha o mínimo de cuidado, que faça a sua divulgação do seu nome, que é permitido, absolutamente permitido, que você faça a divulgação do seu nome, do seu trabalho, do que você faz ou deixa de fazer. Você precisa se tornar conhecido, né? Mas você tem que fazer isso com parcimônia, você tem que fazer isso com tranquilidade. Só deixar claro para a sociedade o trabalho que você desenvolve, como você desenvolve e onde eles podem te encontrar, mas sem fazer uma autopromoção, sem fazer uma promoção de que você é a melhor pessoa que existe, que vem cá, me procura aqui que eu vou resolver todas as suas questões. Existe uma resolução atual do Conselho Federal acerca de publicidade que também já está precisando ser revista, porque ela, por incrível que pareça, quando ela saiu, ela já estava desatualizada.
Quando ela foi publicada, ela já estava desatualizada. Então, assim, dizer para você o que pode efetivamente, o que não pode efetivamente. É capaz de eu conseguir dizer para você o que não pode efetivamente. Agora, o que pode efetivamente depende. Depende de como isso vai chegar até você. Então, a gente também tem muito problema em relação a isso, e aí a Corregedoria e o próprio Tribunal de Ética, o que nós temos feito? Ao invés de abrirmos logo de uma vez uma representação por propaganda irregular, a gente entra em contato com o advogado, porque a maioria, 99% das vezes, não há má-fé do advogado. Há desconhecimento, exclusivamente desconhecimento do que ele pode e do que ele não pode fazer em termos de publicidade e do que ele pode e o que não pode fazer em termos de comportamento. A gente normalmente, principalmente em publicidade, entra em contato com o advogado e fala, olha só, você publicou isso assim, assim, assado, isso está contra o Código de Ética, você não pode fazer por conta disso. 99% por desconhecimento. E por incrível que pareça, desses que têm desconhecimento, 99% de imediato retira a propaganda. Porque ele chega e fala, pô, realmente está errado, não pode. Quando você explica para o advogado, a maioria de imediato retira a propaganda. Não existe impedimento, claro, de você, na porta do seu escritório, de você colocar o seu nome, sua OAB, e dizendo quais são os campos que você atua. Agora, você não pode ter aqueles zangões que você tem na porta da SEDAI, na porta da Caixa Econômica Federal, aquelas pessoas distribuindo panfletos, dizendo para você, você tem direito a fundo de garantia, não sei das quantas, a SEDAI, a Águas do Rio está te cobrando mais do que deve, a Light fez um toy para você de maneira irregular, me procura, vem aqui. Nada disso é permitido. A gente tem que ter cuidado exatamente com isso, exatamente para evitar que você tenha uma concorrência um tanto quanto desleal. A OAB, por exemplo, não permite que pessoas que tenham ascensão sob interesse de terceiros sequer se inscrevam na ordem. Porque existem algumas atividades que não podem, que são incompatíveis com o exercício da advocacia, como, por exemplo, você ser policial. Você é policial e quer advogar. Mas qual é o impedimento que existe? Existe porque o policial, obviamente, consegue ter um acesso e captar a clientela mais do que eu. Então, há uma concorrência desleal nesse sentido. Você não pode, a advocacia não permite que membros do Poder Legislativo, da mesa diretora do Poder Legislativo, exerça a advocacia, também por conta dessa influência que ela tem na sociedade. Os membros do Poder Executivo não podem exercer a advocacia, sejam eles chefes do Poder Executivo, sejam eles membros do primeiro escalão do governo, nos seus 3 níveis, né, municipal, estadual e federal. Exatamente por que isso? De novo, para que você tenha uma tranquilidade, que a sociedade tenha uma tranquilidade de que vai haver uma paridade de armas entre quem está sendo acusado e quem está sendo e quem está acusando. Essa paridade de armas é importante. Você tem que ter, os advogados não podem ter aquela coisa do lobby, de chegar até em cima, de saber que, eventualmente, o fato de eu ser, sei lá, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu vou conseguir um acesso melhor a outras autoridades e vou conseguir até, se for o caso, fazer uma lei, promover uma lei qualquer dentro do Poder Legislativo para poder beneficiar o meu cliente. Uma coisa que aconteceu lá na época de Getúlio Vargas, quando Assis Chateaubriand teve uma briga com a esposa dele acerca da guarda da sua filha. Ele tinha, Assis Chateaubriand só teve uma filha, teve outros filhos, mas com a esposa dele só teve uma filha. E se separaram e, obviamente, a mãe pediu a guarda da filha e ficou com ela, porque o Código Civil 16 previa que a guarda ficava sempre com a mãe. Por conta disso, o Assis Chateaubriand pediu a Getúlio Vargas que eu fizesse uma pequena modificação no Código Civil para que a guarda pudesse ser partilhada e que tivesse mais condições de ficar com a guarda do seu filho, aquele que pudesse dar uma condição melhor para o seu filho. Getúlio Vargas, em época de ditadura, mudou o Código Civil. Assis Chateaubriand conseguiu a guarda definitiva da sua filha. Logo em seguida, o governo revogou
aquela lei que foi feita especificamente para poder beneficiar uma única pessoa da sociedade. Daí é que vem, obviamente a gente está falando em época de ditadura, tá, gente? Não está falando em época isso tudo aconteceu na ditadura de Vargas. Em ditadura pode tudo. Mas isso é só um exemplo para se mostrar como você não pode, determinadas pessoas não podem exercer a advocacia exatamente para poder ter uma questão de paridade. Eu acho que eu já falei demais. Então, assim, eu acho que é melhor eu responder eventuais perguntas que tenho, né, e me colocar à disposição e, mais uma vez, agradecer tanto a Thaís, como a Raquel, como a doutora Ana Tereza, essa oportunidade da gente, do TED, estar aqui tentando ajudar um pouquinho essa mentoria e, principalmente, agradecer a importância que essa comissão de mentoria dá à ética, porque tão importante quanto você conhecer direito é você conhecer quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações enquanto advogado. Raquel e Thaís, muito obrigado e eu estou aqui à disposição para o que for necessário. Jonas, a gente que agradece, como sempre, mais uma palestra brilhante que você concede para a gente aqui na mentoria. E sim, tem algumas perguntas aqui. Seria bom a gente usar esses 10 minutinhos restantes para poder responder. 10 minutos, né, Thaís, que a gente tem ainda? Confere? 10 minutos. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Brian. Costumo encerrar minhas publicações com a frase: caso tenha alguma dúvida, me procure. Posso seguir adotando essa estratégia ou é considerado antiético? Não pode. Não pode. Você pode fazer tudo o que você falou. Essa frase no final comprometeu tudo que você disse. Você não pode oferecer os seus serviços. Não pode. Você pode contar a história toda e nem pode dizer o seguinte: olha só, olha o que eu consegui no Poder Judiciário. Não. O que você pode dizer é a tese, o Poder Judiciário agora está entendendo dessa maneira, assim, assim, assado e tal. Porque o que vai acontecer? A pessoa que vai ler a sua postagem, ela vai dizer, pô, se o cara está dizendo isso, ele sabe o que está falando, ela vai te procurar naturalmente. Não pode. Infelizmente não pode. Se isso você tem, por favor, tire das suas postagens. Ô, Jonas, complementando essa pergunta do Brian, e se o advogado disser assim, caso você tenha alguma dúvida, consulte o seu advogado. Poderia? Sim, pode. Pode. Caso você Então, tenha alguma dúvida, pode. Existe essa diferença. Procure um consulte um advogado. advogado, consulte o seu advogado, enfim. Isso, exatamente, pode. Isso pode. Isso E é pode, porque você está exatamente isso que você prestando uma falou. informação. É isso que você falou. Se você está ali na rede social dando aquela informação para a pessoa, ela vai se dar o trabalho de consultar um advogado que ela não Vai conhece? Ela procurar vai você. perguntar. Ela vai mandar uma mensagem ali por DM e aí você combina com ela uma Claro, consulta, né? claro. Enfim, mas não dessa forma extensiva. Inclusive, essa também é a pergunta da Patrícia. A Patrícia falou o seguinte: eu encerro, né, as postagens dela dizendo para me perguntar nos comentários. Fiquei na dúvida agora também se pode. Mas ela diz assim: se você tem uma dúvida, deixa aqui no comentário. Não é me procure. Ela pede para a pessoa botar a dúvida. Pelo que eu É, entendi, é isso, né, Patrícia? é isso, Patrícia? Ela não vai conseguir abrir o microfone. A Patrícia Ah, diz tá. para mim se é isso mesmo. Olha só, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, é possível, é possível. Agora, obviamente, neste comentário que ela vai fazer, você também tem que ter cuidado com a resposta que você vai dar. Porque você pode dizer assim, ó, eu, por exemplo, consegui fazer isso. Não, ela vai ter uma dúvida e você vai responder a dúvida em tese. Sempre em tese, nunca num caso concreto, nunca num caso que você tem. Claro que você responder dúvidas de pessoas é nossa função, né? A gente tem que fazer nesse sentido. Mas nada além disso, na hora da resposta que você tem que ter cuidado com o que você vai responder e como você vai responder. Ótimo. Jonas, tem outra pergunta aqui, ó. A Helena Moraes está perguntando assim, doutor, como estão fazendo a fiscalização desse tipo de propaganda? Porque eu tenho analisado diversas redes sociais de alguns advogados renomados e todos colocam tópico, clientes em suas redes. É. Essa fiscalização primeiro compete à corregedoria, não compete ao Tribunal de Ética e Disciplina. O tribunal, como o próprio nome diz, é um tribunal, né? Não compete a ele ficar procurando essa atividade, ele precisa ser provocado. Isso compete à corregedoria fazer esse tipo de fiscalização. E ela tem feito. É claro que não é uma fiscalização muito fácil de ser feita, né? Porque você teria que entrar, nós temos
perto de 100 e poucos mil advogados só no Rio de Janeiro. Então, você teria que entrar nas redes sociais de cada um deles para poder procurar e estar fazendo isso com frequência. O que a gente pede, e a Corregedoria também pede, é que, quando houver alguma coisa nesse sentido, que seja comunicada à Corregedoria. O que a gente não pode ter, na verdade, e acaba acontecendo, todos nós, e aí isso eu me incluo também, e acredito que Thaís, a doutora Raquel, também se incluam, é uma certa, a palavra não é muito pesada, não é bem essa, mas vamos lá, uma certa covardia de levar ao conhecimento da ordem as coisas que estão acontecendo. Então, se você tem conhecimento disso, basta se fazer, não pode ser denúncia anônima para início de conversa, né? Basta você levar isso ao conhecimento da Corregedoria, que você pode ter a mais absoluta certeza que a Corregedoria vai agir, e se o advogado não tomar providência, a própria Corregedoria entra com uma representação no TED em desfavor desse advogado. O Reginaldo tem uma pergunta. Professor, o que o senhor entende sobre o TED da OAB intervir em um contrato de honorários previdenciário que, hipoteticamente, cobra 30% dos atrasados administrativo ou judicial, mais 5 ou 7 parcelas do benefício recebido? Primeiro é o seguinte, o TED não intervém no contrato de ninguém. Exatamente. O TED não intervém no contrato de ninguém. Chegando para a gente vai ter que fazer aquela continha mais ou menos que eu falei no início. Se você cobra 30% do valor do atrasado, mais 5, 6, 7, 12 prestações, percentuais em cima das prestações ou prestações, desde que isso não signifique que você virou sócio do seu cliente, não tem impedimento nenhum. Absolutamente nenhum. Agora, cada caso é um caso. A gente tem que ver com certo cuidado. O TED não intervém, ele só vai intervir se for provocado, né? Nem a Corregedoria intervém. Né? Primeiro que esse tipo de reclamação tem que advir do próprio interessado. Né? Agora, obviamente, se você tem conhecimento de que, se a Corregedoria tem conhecimento de que esse é um comportamento indevido do escritório que vem fazendo o tempo todo, ela vai agir no sentido de pedir ao advogado que refaça o seu contrato, né, dizendo, ela não vai dizer assim, faz o contrato, ela vai dizer para o cara o seguinte, olha só, isso que está previsto no seu contrato contraria o Código de Ética. Acho melhor você rever. Fica a critério do advogado rever ou não, porque aí, se for o caso, chega no TED e pode ser que o TED entenda que haja realmente uma cobrança indevida. Maravilha. A Rafaela Fernandes está perguntando aqui, doutor, eu posso cobrar antes o valor de passagens diárias, etc.? Pode, claro. Claro, você pode fixar um valor qualquer, você vai dizer, olha só, você vai me pagar agora R$ 1.000 para despesas extraordinárias antecipadas. Desde que você preste contas desse R$ 1.000 que você recebeu, ou seja lá o valor que teve, que você recebeu, nenhum tipo de problema. Como você pode também dizer que o cara, sei lá, vai te pagar 30% em cima do valor recebido, e você vai cobrar desde já um valor X, né? Você vai cobrar, sei lá, R$ 5.000 adiantado desse valor, dizendo que esses R$ 5.000 serão compensados ou não lá no final, ou então que esse valor, numa eventual falta de êxito, se você não obtiver êxito, serão considerados como seus honorários, não tem impedimento nenhum. Você só precisa receber esse valor e, obviamente, prestar contas desse valor. Se você recebe um valor adiantado para despesas extraordinárias e no final você não demonstra como você gastou esse dinheiro, aí sim, aí você está numa situação de locupletamento que o seu cliente pode reclamar de você no Tribunal de Ética e Disciplina. Jonas, temos algumas perguntas aqui ainda sobre questão de redes sociais, né, de propaganda. A Mariane Mendes está perguntando se no final das publicações pode colocar o telefone e o endereço do escritório. Não, não. Não, nada que te faça procurar diretamente, você pode colocar isso. O que você pode colocar é, obviamente, uma rede social em nome do seu escritório, isso não tem nenhum tipo de impedimento, né? Você bota lá escritório de advocacia, e tem que ter cuidado também, tem uma situação, gente, tem que ter muito cuidado para você poder, como é que você vai usar. Existe uma questão de que você, entre advogado, pessoa física, com CPF, com tudo, e sociedade de advogados. Você não pode usar o termo advogados associados, sociedade de advogados e tal, se você não estiver, se essa sociedade não estiver devidamente inscrita na OAB. Então, mas não existe nenhum tipo de problema de você abrir uma página numa rede social escrito lá, Jonas Gondim, advogado.
e dali você fazer toda a matéria que precisa fazer de direito e tal, e obviamente nessa sua página vai ter o seu endereço, vai ter seu telefone e a pessoa naturalmente vai procurar. O que você não pode é induzir, é fazer propaganda mesmo, como a gente faz de qualquer outro produto. Nós não somos um produto. Essa é a questão. Nós somos prestadores de serviço e prestadores de serviço social. Jonas, o que você acha? Você estava falando aqui de você pode botar lá o nome da sua sociedade, se você tiver uma, ou o seu nome pessoa física, né? Se você não tiver sociedade. O que você acha, assim, por exemplo, quando você cria uma conta chamada conta empresarial no Instagram, você tem a opção de colocar o seu endereço. Você pode colocar seu telefone, você pode colocar o seu site. Essas informações ficam visíveis para as pessoas. Né? Acredito, não sei a sua opinião, mas acredito que isso aí não tem um problema. Você está Nenhum dando uma problema. informação, Nenhum mas o que problema. não pode é em cada publicação você Isso. ficar reforçando isso. Isso. Uma dica, assim, até para quem não consegue botar no link, ou se a página não for empresarial, não sei se dá para criar esse link, você pode criar aqueles stories que ficam nos destaques. Isso. Você pode criar um story falando assim, aí você bota lá no Canva lá, faz um negocinho, posta nos seus stories e coloca como destaque endereço e horário de funcionamento. Isso. A Não, pessoa, quando olhar uma publicação sua e gostar, ela vai ver lá no seu destaque, primeiro lá, endereço e horário de funcionamento, formas de contato, né? e não esquecer de colocar o número de inscrição da OAB. O Isso. número de inscrição da OAB é essencial. Você tem que colocar lá, você pode colocar o seu nome, endereço, horário de funcionamento, número de inscrição da OAB e a atividade que você exerce. Advogado criminalista, advogado previdenciário, advogado civilista, advogado geral, seja lá o que for. Isso não tem nenhum tipo de problema, não. Você pode Jonas, fazer o que você quiser. a gente ainda tem mais umas perguntinhas, Thaís, vou passar 5 minutinhos, posso? Pode, eu também tenho pergunta. Então tá. Amanda quer saber o seguinte, no final das postagens, quando ela, acredito que seja quando ela esteja gravando um vídeo, coisa assim, ela coloca assim, ó, me segue para mais dicas. Pode pedir para a pessoa seguir? Não, não. Se você está dando dicas de direito, não sei o que e tal, não. Nada que faça com que a pessoa que nós sejamos encarados como um produto é permitido. Você botar, me segue para mais dicas. Não pode. Não pode. O que você pode é contar a história e tal, e pronto. A pessoa vai seguir naturalmente. O problema todo é esse. A pessoa segue. Se a pessoa se interessa por aquele assunto que está lá, ela naturalmente vai te seguir, você não tenha nem dúvida disso. Ela naturalmente vai continuar vendo você porque gostou da informação que você prestou. O Thales tem uma pergunta, e eu tenho uma pergunta em cima da pergunta do Thales. Ele perguntou o seguinte: é possível postar no story agradecimento do cliente, sem fazer menção a ele? O cliente às vezes manda no WhatsApp para você, muito obrigada por toda a sua ajuda. Isso é o que a gente chama, Jonas, na língua do marketing, né, de prova social. As pessoas estão. Então, o agradecimento, ele meio que serve para a pessoa ver que o seu trabalho é bom, que você é uma pessoa de confiança. Em cima disso, eu tenho uma outra pergunta. Uma pessoa que já participou da mentoria me procurou no passado, depois de uma aula aqui, falando que um cliente dela postou, um cliente dela que era um influencer, não é um influencer gigantesco, mas é um influencer, tem alguns 1000 seguidores, e ele postou no story dele uma foto com ela e falando assim, é a minha advogada, a melhor advogada que eu conheço, e marcou o arroba dela. Ela não pediu para ele fazer isso. Ele, feliz com o resultado do trabalho, postou isso. Ele não falou do que se tratava, ele não disse qual era a causa, ele só postou dizendo, essa aqui é a minha advogada, a melhor advogada que eu conheço, e marcou ela na postagem. Então, essas duas, você postar um agradecimento do seu cliente, ou o seu cliente, sem que você tenha nenhum controle disso, postar falando de você, marcando o arroba, porque na hora que o influencer marca o seu arroba, as pessoas podem querer te seguir para, um dia se eu precisar de um advogado, Claro. né, eu vou lá e contrato essa pessoa aqui. É possível? O do influencer você não tem responsabilidade nenhuma sobre o que a pessoa tá falando, né? E se ele está colocando lá, você não tem nada a ver com isso. Obviamente, desde que não haja como demonstrar que foi você que pediu que o influencer fizesse isso.
né? Claro, e você não vai ter como provar isso. Agora, do influencer colocar, ter seus melhores elogios para você, nenhum problema. Pode ser feito sim, seja quem for e tudo mais. Quanto a você colocar o agradecimento do cliente, depende de como você vai dizer isso, entendeu? Que de repente você na sua rede social CPF, né? Dizer, olha, nada melhor do que a gente, o nosso trabalho ser reconhecido e até nenhum problema. O problema todo é você dizer assim, olha, eu recebi do cliente Jonas Gondim os melhores elogios pela defesa que eu fiz para ele na ação de, sei lá, no processo de execução. Aí não. Agora, você dizer que, pô, eu recebi hoje um carinho especial de um cliente meu em função da relação que nós temos, não vejo problema, não. O problema é se você for direto. Porque existem maneiras e maneiras de você, né, mandar a sua mensagem, né? Se você manda a sua mensagem de maneira mais sutil, não tem muito problema, não. Agora, se você é direto quanto à influência, não tem nem dúvida, não tem nenhum tipo de problema. Você não tem responsabilidade pelo que o cara coloca. Porque o influencer pode dizer que você é um ótimo advogado, como pode também botar lá do lado e falar assim, ó, esse advogado aqui foi o que me ferrou, foi o que acabou comigo. Você não vai ter que fazer, né? Quanto à influência, nenhum problema. É. Mariane Mendes, acho que sua pergunta já foi respondida, que ela também perguntou se no final da publicação pode colocar telefone e endereço, já está respondido. Jonas, muitos elogios à sua palestra, o pessoal gostou pra caramba. Rubens tem uma pergunta aqui. Seria admitido no TED uma denúncia elaborada por uma associação de advogados denunciando a propaganda indevida desses grandes escritórios de Claro. advogados que fogem ao padrão ético esperado? Claro, claro. O Tribunal de Ética e Disciplina só não aceita denúncia anônima. Não pode ser anônima. Em não sendo anônima, qualquer denúncia que chega, você pode ter a mais absoluta certeza, e aí a Raquel e a própria Thaís podem garantir que, para o TED, a gente, inclusive, é até uma característica que a gente tem, porque o TED é composto por 11 turmas. Cada turma tem 7 membros. E tem mais uma turma deontológica, que é a turma que trata especificamente da relação entre advogados e advogados, quando o advogado reclama do comportamento de outro advogado. E se tem por hábito não se ler o nome do representado, exatamente para evitar esse tipo de problema. Você lê o nome do representante e tal, mas você encara o representado somente como advogado, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Claro, inclusive, essa sugestão que está vindo aí, essa pergunta que está vindo, é muito bem-vinda. A gente agradece bastante quando todos os advogados nos ajudam e ajudam a corregedoria a fazer o controle do exercício da profissão. Vamos lá. O Eric Fialho tem uma pergunta. Um advogado que não tem um escritório registrado ainda poderia criar um Instagram com possível nome mais advocacia e consultoria? Não, Ele não tem não, escritório, aí queria botar assim, por exemplo, vamos supor que seja ele. Eric Fialho, advocacia e consultoria. Ele poderia botar isso? não. Ele pode botar Hélio Fialho, advogado, OAB número tal, e a atividade que ele exerce. Isso não tem problema nenhum, não. Agora, advocacia e consultoria, não. Como também o próprio escritório, propriamente dito, né, a pessoa jurídica, também tem que ter cuidado com isso. Porque no meu caso, por exemplo, minha história é Senhorina Espírito Santo Advogados Associados. Então, o que eu posso colocar é isso, Senhorina Espírito Santo Advogados Associados. E aí colocar o nome dos advogados que compõem a minha sociedade e as atividades que o meu escritório exerce. É só isso. E daí a pessoa procura, como você pode tem uma situação também, daquele negócio do Google, quando você procura, né, que você pode pagar para poder. Eu não sei direito como é que é isso, que eu sou advogado velho, é um problema sério, mas se eu, não, eu até ontem falei com a Raquel que existia um problema localizado entre a cadeira e o computador em relação à internet, esse tipo de coisa aqui no escritório, o problema sou eu. Mas eu acho que existe uma questão do Google que você pode, quando alguém procurar advogado, você pagar para que o seu nome apareça primeiro, né? Eu acho que existe alguma coisa nesse sentido. Isso, como é que eu vou conseguir, eu do TED, como é que eu vou conseguir demonstrar que você fez esse pagamento? Porque o Google manda isso de maneira aleatória, né? Então, assim, até a própria sociedade de advogados tem que ter cuidado com o que ela vai falar. A sociedade de advogados pode fazer propaganda tanto quanto o advogado pessoa física. As exigências são idênticas, não tem diferença nenhuma entre um e outro.
Vamos lá. O Leonardo está perguntando. Isso aqui, Leonardo, já chegou na OAB, sim. E a propaganda veiculada no programa do Tino Júnior, Meu Deus. o cara se intitula O Amigo dos Aposentados. Você acha que tem conhecimento disso? Inclusive, ele envelopou um VLT no O centro VLT. do Rio, né? A OAB, a OAB já entrou com uma ação exatamente para evitar esse tipo de coisa. Esse senhor não sequer é advogado, e a alegação dele é que ele está prestando um serviço administrativo. É claro que a gente sabe que isso tudo por trás tem uma pretensão de serviço jurídico, sem dúvida nenhuma. A OAB já promoveu uma ação para poder tirar esse tipo de coisa, e essa ação está correndo não só em relação a ele, como em relação a outros tantos. Tem outras pessoas mais que também. Só que esse daí é muito gritante, né? Que ele envelopou o VLT e você vê, o Rio de Janeiro inteiro vê isso. Mas a OAB já entrou com diversas ações, já ganhou algumas. Inclusive, agora desse rapaz ainda está correndo, e eu espero que a gente consiga também um resultado favorável, como conseguiu nas demais. Paula, é exatamente esse camarada aí, Paula, mandou aqui o nome dele. Acho que uma vez Marcelo por alguma coisa, não é isso? semana, Marcelo Manhães. Marcelo Manhães, isso. Uma vez por semana eu recebo alguém me mandando no meu WhatsApp foto do VLT. Eu recebo todo dia, Raquel. Já. Eu recebo todo dia. Você, como vice-presidente do TED, eu imagino, mas eu, como conselheira, recebo pelo menos uma vez por semana. Eu recebo todo Thaís, dia. você tem uma pergunta. Acho que acabaram as perguntas aqui. Você tem uma pergunta que você queria fazer. Eu também tenho pergunta. São duas perguntas, na verdade. O que acontece? É possível, por exemplo, todas as suas respostas aqui hoje, é possível que outra seccional aqui no Espírito Santo, Minas Gerais, tenha uma outra visão sobre esse mesmo assunto? Porque eu fico pensando, por exemplo, eu sou inscrita no Rio de Janeiro e em Brasília. E aí eu faço um post, enfim, eu faço uma coisa e me denuncio no Rio e em Brasília. Aqui no Rio eu não sou condenada, porque o Rio de Janeiro tem uma visão, e em Brasília sim, e aí eu sou suspensa, coisa parecida. Existe essa possibilidade? Não. Existir a possibilidade, sempre existe, né, Thaís? Mas, assim, a princípio, não. Esse entendimento de propaganda, por exemplo, é um entendimento bastante sedimentado pelo próprio Conselho Federal. Então, isso tudo vai ser uma coisa a nível nacional. Eu nunca vi, eu estou no TED, sei lá quantos anos, eu nunca vi essa discrepância entre decisões de um e outro. A única diferença que tem é o seguinte, né? Nesse caso específico, se você faz propaganda no Rio de Janeiro e faz propaganda em Brasília, você vai ter uma representação tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, né? Agora, os entendimentos são sempre os mesmos, porque na realidade as representações acontecem na competência territorial, onde você comete a infração, independente de onde seja a sua inscrição, onde você comete a infração é onde você vai responder. Então, ainda que você seja inscrita em Brasília e cometa a infração no Rio de Janeiro, um exemplo bobo, se você está inscrito em Brasília, atua aqui no Rio de Janeiro, se você não, né? O advogado, que é o exemplo que eu vou dar, jamais você faria. Se você está inscrito em Brasília, se o advogado está inscrito em Brasília, atua aqui no Rio de Janeiro e se locupleta do dinheiro desse cliente, ainda que o cliente também seja de Brasília, você vai responder aqui no Rio. A competência é sempre territorial. Agora, quanto a esses entendimentos de locupletamento, entendimento de prescrição, entendimento de propaganda, da interpretação do artigo 34 do Estatuto, normalmente, 98% das vezes, o entendimento é único no Brasil inteiro, principalmente de propaganda. Entendi, entendi. E minha outra pergunta, na verdade, é o seguinte: queria contar o que está acontecendo aí nas últimas semanas. A gente, na mentoria, a gente está rodando aí pelo Rio de Janeiro todo, e a gente está indo muito para a região dos lagos, ou aqueles municípios, aquelas subseções que ficam no caminho. Sempre quando eu volto, eu olho um outdoor, só que eu não conheço, gente, sou carona, não dirijo, então eu sempre olho um outdoor ali, eu acho que é depois de Rio Bonito, vindo para cá, Itaboraí, e eu nunca consigo fotografar. É, e eu já pesquisei, né? Eu já li, já pesquisei e vi que é mais ou menos consultoria tributária, algo desse tipo. E aí, a minha pergunta é: quando eu faço uma denúncia, eu tenho que levar todas as provas, ou eu posso dizer o caminho para achar a prova? Porque eu juro, eu voltei de Bom Jesus agora na quinta-feira. Aí eu olhei pra frente e eu vi o outdoor, ai meu Deus, aí peguei o celular e não consegui tirar foto de novo, assim, todas as vezes que eu passo tentando tirar foto eu não consigo. E aí eu queria saber como funciona, se a gente poderia, na altura de tal coisa, assim. Pode.
Pode, porque aí a corregedoria move a subseção. Você conta que é ali naquela toda, a gente entra em contato, a gente não, né? A corregedoria entra em contato com a subseção, pede para poder verificar e tomar as providências que deve tomar. Pode sim. Basta você dizer onde é e tudo mais, que a corregedoria Sim, toma. O que você não pode fazer é uma representação anônima. Você não pode sim, chegar entendi. e dizer, talvez tenha isso. Não, mas se você ligar e falar e se identificar, a corregedoria seguramente vai tomar providência. Tá, vou tentar descobrir então. Eu acho que é na altura de Itaboraí, mas vou tentar descobrir porque assim, eu Não, mas olho, pelo amor de Deus. a subseção é a mesma, Thaís. A gente pode falar com o presidente da subseção e pedir para ele poder ver. A subseção Sim, vai ser a sim. mesma. Eu sei que Não é não tem antes de problema, chegar em não. São Gonçalo. Aí por isso que eu acho que é Itaboraí. Deve Mas ser assim, Itaboraí ou Rio Bonito. é bizarro porque eles tentam mascarar, né? Consultoria tributária. Aí tem um nome Sim, lá, esqueci o nome. Aí tu vai pesquisar, vê que é um escritório de é advocacia, que eles advocacia. colocam outros serviços, entendeu? Para mascarar, mas, enfim. E um Thaís, outdoor enorme, assim, bonito. E eu também, eu recebi foto também, inclusive enviei para o Carlos Alberto, para o doutor Carlos Alberto, presidente, de um outdoor em Três Rios uhum. também, que aí o pessoal de Três Rios me enviou. E é assim, é bizarro que as pessoas se sentem na liberdade de fazer isso, são muito cara de pau. Eu acho bem. Thaís, eu recebi na semana passada uma carta, eu sou aposentado, né? E recebi Aham. uma carta lá de aposentadoria da vida toda. Eu falei, ai, que beleza, legal, o INSS dizendo Ai, que eu vou ter direito. Era um escritório de advocacia, que isso também é proibido. O escritório de advocacia me Enviaram chamando para a para poder pessoa ver lá. certa. que azar! Deu falta de sorte, coitado. Imediatamente eu passei para o corregedor. É. Imediatamente eu passei para o Então, corregedor e o isso que eu ia corregedor tomou falar, providência. Thaís. Não adianta você mandar para o Beto, para o Carlos Alberto. Você Tem tem que que mandar para mandar a para o corregedoria. corregedor, porque o É, TED não pode fazer nada. O TED só pode atuar nos processos que são instaurados. isso. Então, Tem eu que mandar para a descobri isso corregedoria, hoje. Na Denúncia. época, eu não tinha me ligado, entendeu? Porque na hora da emoção, entendeu? Tipo, meu Deus, tá errado. Aí eu só É, lembrei do TED. mas você pode, a gente tem que mobilizar a corregedoria sem dúvida nenhuma, mas quando chega para a gente manda para a corregedoria. Não, 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 não. Ele deve ter enviado, com certeza. Com certeza Então, absoluta. Beto, então, não porque tenho nem é dúvida nossa disso. função, né? Até eu, como conselheira, se tenho essa notícia de alguma coisa, tenho que mandar para o corregedor na mesma É, hora, porque a é. gente tem esse dever. Para encerrar, gente, a pergunta do Luiz Felipe Cabral, ele está perguntando aqui: os sindicatos possuem advogados associados que recebem clientes encaminhados pelo próprio sindicato? Não foi bem uma pergunta, foi uma colocação, mas acho que ele quer saber o que você acha disso. Depende. Depende. Se esse advogado, esse escritório de advocacia está atuando em nome do sindicato naquela representação que é possível, nenhum problema. O que não pode é exatamente o escritório de advocacia ter um contrato com o sindicato para poder o sindicato indicar esse escritório para os seus sindicalizados, que isso é captação de clientela. Agora, você ter, o sindicato ter um escritório de advocacia, poder representar os seus sindicalizados de acordo com o interesse relativo à matéria do sindicato, né, o que o sindicato está fazendo, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de problema. O que não pode assim, o sindicato tem lá um contrato comigo e o sindicalizado precisa de um divórcio, precisa de uma ação de despejo e tal, e aí ele me indicar. Isso é captação de clientela, aí não é permitido. Agora, se for para atividade relativa à representação do próprio sindicato, nenhum problema. Tá ótimo. Encerraram as perguntas aqui, a gente já passou do nosso horário também. Jonas, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela Eu sua que agradeço a participação. vocês. Eu que O pessoal agradeço a gostou vocês. pra caramba. Enfim, Thaís, está E com você a palavra aí para chamar o nosso próximo professor deixa, palestrante Thaís, aqui. só antes de terminar, Eu ia só mais passar uma para ele coisinha. mesmo. Desculpe, eu só quero deixar, por favor, o Tribunal de Ética e Disciplina está à inteira disposição de todo e qualquer advogado e todo e qualquer estagiário. O que for necessário, a gente está pronto para poder responder dentro do que for possível. A gente está pronto, tá pronto para poder atender todo advogado que precisar, tudo que vocês precisarem. E se vocês quiserem nos dar a honra de participar do Tribunal de Ética e Disciplina como defensores da ativo, fica aqui o convite feito. Vocês podem falar com a doutora Thaís ou com a doutora Raquel. Será uma honra para a gente poder
ter vocês como defensores ativos, que a gente até precisa de defensores ativos dentro do tribunal. E, por favor, tenham o Tribunal de Ética e Disciplina como um aliado de vocês. Nenhuma intenção, a nossa intenção não é de punir o advogado, mas sim de esclarecer o advogado exatamente para ele evitar de ser punido. E quero agradecer aqui em nome do TED, em nome do presidente Carlos Alberto Menezes Direito, essa oportunidade que vocês estão dando da gente poder trazer um pouquinho do que é o Tribunal de Ética e principalmente do que é ética na advocacia. Muito obrigado mesmo pelo prestígio e pelo carinho que vocês têm com a gente.